tarde a todos, é um prazer receber todos aqui, todos os estudantes de graduação e pós-graduação, todos Boa os tarde. profissionais da área, os professores que estão acompanhando, é um grande prazer, e prazer maior ainda é receber a Adélia Borges para falar conosco nessa tarde. Nós já tivemos um presente que foi a palestra do Bruno Porto, e agora é o nosso, finalizando a tarde com outro presente maravilhoso, que é ouvir a Adélia. Adélia Borges, vocês sabem, é uma pessoa, eu falo que é uma das pessoas superativas do design brasileiro, é um orgulho também ser uma mulher que faz a diferença aí no design brasileiro, leva o nosso design para o mundo, mostrando a importância dele e estudando isso atentamente. Eu falo para a Adélia que, além dela ser uma jornalista, curadora, crítica do design, historiadora do design, a Adélia tem em si o ser pesquisadora do design, né? As suas publicações, que são várias, são referência mesmo para todos os estudos e pesquisas sobre design brasileiro, são fundamentais. Vocês sabem que ela já faz projetos culturais desde a década de 90, já organizou, fez curadoria de mais de 70 exposições, né, tanto em lugares importantes do Brasil, como o MASP, São Paulo, MAN, Itaú Cultural, Paço Imperial no Rio, Museu Nacional do Distrito Federal. Também foi curadora de exposições em Amsterdã, Hamburgo, Lisboa, Milão, Paris, São Francisco, entre outras cidades. Foi professora de História da Arte na FAAP, de 98 a 2013, já apresentou palestras em mais de 22 países, suas publicações também são nacionais e internacionais, inclusive dirigiu também a série de documentários Designers do Brasil para o canal Curta, né? E publicou mais de 34 livros. Além disso, é curadora adjunta do MASP e vai apresentar para a gente a palestra, cujo título é Design para quê? Respostas do design a desafios da contemporaneidade. Adélia, muito obrigada, a palavra é sua, e você sabe, o grande prazer é a honra que é te receber e ter uma mulher assim, representante do design brasileiro. Mônica, muito obrigada. Fico muito feliz de estar aqui. O ano passado, há um ano e meio, eu fui para o campus da Unesp em Bauru, e eu fiquei maravilhada com o trabalho que vocês estão fazendo aí. Tive a oportunidade de ir no laboratório que você dirige, que está promovendo esse ciclo incrível, estou achando os participantes incríveis, o Bruno hoje deu uma super aula, abriu, assim, como o design é diverso, né, e como esse ciclo está espelhando isso. Vi o laboratório de design social, de design solidário, vi o laboratório de ergonomia e tantos outros, e fiquei, assim, realmente muito impressionada. Eu sou do interior, aliás, eu sou de Minas, mas fui criada perto de Bauru, em Ribeirão Preto, onde tem dois dos nossos ouvintes estão lá, o Fernando Mascari e a Fernanda Martins. E eu acho que o interior, muitas vezes, ele não é tão visto quanto as coisas, assim, a capital, São Paulo, Rio de Janeiro, e aí eu fiquei pasma, assim, com a qualidade do trabalho que a Unesp está fazendo, e fiquei, assim, querendo muito dar vivas para a universidade pública, e viva para a Unesp, então, acho que tem vários alunos aqui, então eu quero dizer para vocês, alunos, é um privilégio para vocês poderem ter esse time de professores que eu conheço, muitos dos quais eu já conhecia, mas que eu encontrei aí ao vivo, e assim, que felicidade a gente ter esse trabalho de vocês. Então, o meu tema é design para quê, né? Tem a ver um pouco, bom, o trabalho da Unesp a gente já falou, vocês estão vendo as imagens? Sim, estamos sim. Tá.
Então, será que a gente fala, né, o design para quê? Será que a gente faria a mesma pergunta com medicina ou com advocacia para quê? Agronomia para quê? Será que, né, como é que é essa pergunta, né? Eu acho que essa pergunta cabe, o propósito daquela atividade cabe em todas as profissões, né? Eu acho que tem em medicina, quando você faz medicina, você pode optar por atuar em programas de prevenção, em programas de saúde pública, entender de alimentação, para a própria alimentação ser um medicamento, ou você pode pactuar com o hospital que faz uma cesariana desnecessária só porque vai ter mais dinheiro fazendo essa cesariana do que um parto normal. E direito. Eu acho que a Vale gastou mais com advogados até hoje do que com as indenizações para as pessoas para as famílias que perderam suas casas, seus trabalhos, seus seres queridos, nos crimes, né, dos rompimentos de barragem de Brumadinho e Mariana. A justiça, eu acho que ela está, a gente assistiu esses dias um filme chamado Crimes de Família, um filme argentino, e a gente vê lá como que a justiça, para o rico, a justiça funciona de um jeito, e o advogado funciona de um jeito, né? O advogado corrupto, o advogado que trabalha com propina alta, e o pobre fica lá à mercê, jogado, e tudo, né? Então, acho que cabe essa pergunta, né, o propósito do design, e, na verdade, o que, então, nós vamos fazer aqui hoje é pensar um pouquinho como cada um de nós pode contribuir do seu lugar do mundo para um mundo mais solidário, menos desigual e mais justo. Então, essa fala é mais até um convite para reflexão e ação, não é uma tese de doutoramento, como a do Bruno, maravilhosa, é fruto de uma reflexão que eu venho fazendo e alguns exemplos que eu venho mapeando, né? E como alguns de vocês já me viram em outras falas, eu procurei selecionar aqui outros exemplos mais recentes, e quero compartilhar com vocês também exemplos da minha própria atuação nesse campo, né? Então, design para quê, né? Eu sou jornalista de formação e minha última atividade regular em jornalismo foi uma coluna na revista Bambu. E o mote, né, a retranca da coluna era exatamente design para. Aí, aqui foi a primeira, foi design para mudança social. Então, cada número eu falava design para alguma coisa, né? Design para a diversidade, nesse número. Design para o calor humano, os projetos de design em sintonia com a natureza. Design para a não hierarquização da cultura, o design que não se vale de parcerias com comunidades indígenas, comunidades populares, para favorecer o seu próprio nome apenas e não deixar nada ali para aquela comunidade. Enfim, eu tenho trabalhado já com essa coisa, assim, essa questão do propósito, né? Isso para mim ficou muito... eu sou jornalista de formação, mas desde os anos 90 comecei a atuar em exposições, meados dos anos 90. Em 2010, eu fui chamada para um encontro que foi muito, muito rico, que era Reasons Not to Be Pretty. Era um simpósio em design, mudança social e museu, né? Uma promoção, a gente ficou numa sede maravilhosa lá no norte da Itália, uma sede da Fundação Rockefeller, com a Paula Antonelli do MoMA, o reitor do Royal College of Art, a jornalista do New York Times, o John Takara, o maravilhoso indiano George Pangal, a Cynthia Smith, que é curadora de design social do Cooper Hewitt, em Nova York, e a gente justamente discutindo isso, né? A gente que faz exposições de design, a gente não está aqui para colocar coisas bonitinhas, a gente está aqui para refletir, fazer com que o museu, com que as exposições possam contribuir com essa necessária mudança social, né? Eu acho que o nome
evento, que é um evento em Amsterdã, ele reflete bem isso, que é o What Design Can Do. Ele foi inaugurado em 2011, em Amsterdã, e eu falei nesse primeiro simpósio, e sempre o que o design pode fazer para isso, para aquilo, né? E aqui eles me pediram para falar o que o design pode fazer para o acesso a culturas. E aí eu pude falar uma coisa de uma visão não colonizada, que isso que eu acredito muito, que a verdadeira troca cultural, ela exige igualdade, né? E que o design da América Latina, da África, da Oceania, do sul da Ásia, foi muito ignorado no cenário internacional do design. E que o design tem uma capacidade muito grande de criar um mundo mais diverso, de criar não, né, de favorecer, refletir, em vez de um esperanto, de uma uniformização, né. E falei muito aqui de uma coisa que muitas vezes a gente fala assim, a gente tem que levar cultura para o interior, a gente tem que levar cultura para a periferia. Não, o interior tem a sua cultura, a periferia tem a sua cultura. O que o interior precisa, o que a periferia precisa, é de equipamentos em que possa mostrar a sua cultura, debater e ser conhecido. É que sua voz seja ouvida, que a gente veja, reconheça essas manifestações e troque com elas em posição de igualdade, em posição de respeito mútuo, né? Em Milão, em 2019, o Museu Vitra, que é um museu que fabrica móveis super caros, lindos e tudo, fez uma conferência todo ano no Salão do Móvel de Milão, eles fazem uma conferência, e essa eu não estava presente, mas eu achei muito interessante, que era a política do design, né? O design então, na convocatória, o design é uma atividade política. Todos os dias, designers de todo o mundo tomam decisões sobre questões sociais complexas, como inclusão, identidade e sustentabilidade. Isso faz do design uma ferramenta poderosa para a mudança social e política. Mas qual o efeito real nas coisas? De que maneiras o design pode realmente contribuir para solucionar os problemas mais prementes do mundo? Nesse momento de transição, à medida que deixamos as ideias, convicções e estratégias antigas para trás e avançamos para o século XXI, devemos nos perguntar: como o design pode ser parte da solução e não o problema, né? É exatamente isso que eu até roubei um pedaço dessa fala, o design como parte da solução e não parte do problema, para falar isso. E já quando eu fiz meu site, há uns 15 anos atrás, eu falei, bom, vou começar meu site com uma profissão de fé, né, que é o hemisfério sul não pode ser relegado à condição de importador de produtos, tecnologias e modos de vida no hemisfério norte, mas deve ser capaz de inventar seus próprios caminhos. Isso é meio assim, a frase que você vê na abertura, e a partir disso que eu vou mostrando as exposições, os livros, as coisas. Mas, enfim, como que a gente pode ser parte da solução? O quê? Também acho. Ah, tá. Como que a gente pode ser, então, em que a gente pode contribuir, né? Eu acho que um problema muito sério que a gente tem hoje é a não aceitação, a tolerância zero que a nossa sociedade tem em relação ao que é diferente. Cada um, né, uma intolerância, a gente nesse fla-flu, em que a gente se enclausura, cada um no seu próprio grupo, seja no condomínio que a gente mora, nos grupos das redes sociais, né? E ontem eu estava lendo uma psicanalista da Folha de São Paulo, uma psicanalista especializada em educação, que ela fala a respeito das escolas infantis, que a raiz da intolerância está nos grupos homogêneos. Então, a sua criança vai numa escola que só tem branco, só tem rico, só tem gente que vai passar férias em Miami, na Disney, e isso é uma raiz de intolerância, né? Então, eu procurei juntar aqui alguns projetos
que falam de uso do espaço público e projetos que incentivem a convivência entre as pessoas, né? Eu fiz um texto sobre isso lá na Bambu, em que eu falava desses movimentos, os Occupy, né, os Ocupem, desde o Wall Street até a gente ir para as ruas, a gente defender as nossas posições nas ruas. Eu fui jurada durante 2 edições, as 2 edições iniciais da Bienal de Design de Londres, e o tema da primeira Bienal, em 2016, foi utopia. E, bom, esse prédio incrível, Somerset House, lindíssima, lá em Londres, aquele centro mundial, né? Bom, como é que os países iriam interpretar essa utopia e nós, jurados, o que a gente ia considerar que estava contribuindo para a utopia, né? Era um júri que tinha, ao contrário da maioria dos júris que eu participo no exterior, esse tinha até várias mulheres, entre elas a Paula Scher, a própria Paula Antonelli, e mais uma predominância de homens brancos, mas tínhamos uma certa diversidade. Foi uma discussão muito interessante, e o prêmio que a gente deu foi o prêmio para a instalação do Líbano, que foi uma instalação dessa arquiteta, Anabel Kasser, em que ela falava do encontro, né, como que as pessoas em Beirute ficam, como que elas conversam, e parecia uma coisa de cenas brasileiras, assim, aí um cara fazendo o acolchoado, outras pessoas jogando, então ela recriou, dentro da Somerset House, em pleno centro de Londres, essa coisa de que o melhor lugar do mundo é aqui e agora, e a gente não vai seguir os padrões ditados pelo Salão de Milão, a gente não vai seguir os padrões ditados pelos ingleses, a gente vai celebrar a diversidade, né? Então, eu achei bem característico isso do melhor prêmio ser não por uma coisa super high-tech da Suíça, uma coisa incrível dos Estados Unidos, mas essa instalação libanesa, né? Eu acho que a gente está vivendo uma coisa, né? A gente tem, a Casa Cor é uma coisa ligada a design de interiores, que tem muita força de mídia, né? E durante vários anos a Casa Cor nos deu um espelho que nos fazia desejar ser como aquilo, né? De sofisticação, de requinte, de elegância, o que for, né? Que eu chamo assim dos filhos do quarto, né? Os quartos como os castelos autossuficientes e fechados. Então, o quarto do adolescente, o quarto da criança, o quarto da adolescente, o quarto do jovem, cada quarto com sua televisão, com todos os seus aparatos eletrônicos, né? E como é que a gente pode fazer, ao contrário disso, locais de convivência dentro da casa, né? Como que a interação entre a família, né, na diversidade das faixas etárias, como que a gente pode propiciar isso? Estou fazendo a curadoria de uma exposição que abre daqui a um mês no Centro Cultural Banco do Brasil de Belo Horizonte, que vai falar das transformações no morar, justamente pensando o que a pandemia nos chacoalhou como mudanças necessárias no design no interior, no design de interiores das nossas residências, né? Um exemplo aqui de design que favorece a convivência é da Diana Cabeça, uma designer argentina, que eu amo o trabalho dela. Ela faz, a especialidade dela é um mobiliário urbano, extremamente fluido, com formas que favorecem muito a interação entre as pessoas. Aqui alguns desenhos da Diana, para mim ela está entre os melhores, ela é essa loira aí do lado direito, ela está entre as melhores designers urbanos, de equipamentos urbanos no mundo hoje. Pena que não seja muito conhecida, porque é aqui da América Latina, as pessoas, se ela estivesse em Londres, em Paris, ela certamente teria uma visibilidade muito maior, né? Aqui desenhos delas, dos projetos,
Essa aqui é uma designer bem famosa, que abriu essa é uma cozinha comunitária na Eslovênia, essa é a Nathalie Crasset, da França, fornos públicos para reunir as pessoas, isso é desse ano, do começo do ano, quando as pessoas ainda podiam se encontrar. Então, esse é o panorama do Largo da Batata, que é aqui no bairro de Pinheiros, onde eu moro. Esse foi o Largo da Batata que a prefeitura entregou para os habitantes. Olha que coisa mais desoladora, que coisa que não convida a permanência, não convida a nada, né? E vários grupos de ativistas urbanos começaram a ocupar o Largo da Batata, colocando equipamentos. E, infelizmente, nessa gestão, essa coisa toda regrediu, e esses próprios grupos plantaram árvores para tornar esse ambiente menos inóspito, né? Eu acho que nunca é demais lembrar as áreas de convivência dentro de instituições públicas, e aí nós temos um grande exemplo maravilhoso em todo o nosso estado, do SESC São Paulo, né? E o projeto da Lina Bard no SESC São Paulo, no SESC Pompeia, né? A Lina está com uma visibilidade internacional muito grande, foram feitas exposições dela no exterior, enfim, bolsas para pessoas estudarem a obra dela, o MASP fez uma bela exposição reeditou uma exposição dela, da mão do povo brasileiro, fez uma exposição sobre ela, arquiteta e designer. E eu acho incrível esse projeto, é realmente de cair o queixo, e eu fui assessora de imprensa do SESC Pompeia, no começo do SESC, quando a dona Lina ficava lá diariamente, e a gente já via essa ocupação incrível, com pessoas ricas e pobres, velhas e crianças, jovens e adultos, de várias cores e jeitos, ali convivendo, conversando. Realmente eu acho que é um exemplo maravilhoso para a gente. Esse cartaz da direita, ele é um cartaz que fez parte dessa exposição de cartazes da Bienal Brasileira de Design, que eu fui a curadora, e essa exposição de cartazes teve a curadoria, eu fui a curadora geral, e para essa exposição convidei o saudoso André Stolarski e o Rico Lins para fazerem uma exposição sobre o que significa, o que chamava sustentabilidade, e eu com isso. E eu gostei demais desse cartaz da direita, que fala interdependência, né? A gente está num mundo em que não é a independência ou morte, é interdependência ou morte. A gente é interdependente. Vamos reconhecer essa interdependência e termos mais respeito ao diverso, respeito ao outro, né? E eu acho que esse cartaz sintetiza isso muito, muito bem. É de uma carioca, no momento que ela projetou isso, em 2010, ela era até estudante da PUC, se não me engano, da PUC do Rio. Bom, questões de gênero, né? As questões de gênero estão na ordem do dia, né? A fluidez contemporânea põe por terra esses padrões binários, né? De novo, vou lembrar a casa-cor, né? Rosa, quartos cor-de-rosa para meninas, quartos azuis para os meninos, né? Mas a gente já está vivendo há um bom tempo uma revolução, né? Da moda unissex, o David Bowie, o Freddie Mercury no Rapsódia Boêmia, a gente vê muito bem essa história, né? E a gente tinha uns precursores lá atrás, né, como o nosso maravilhoso designer e artista plástico Flávio de Carvalho, que em 1956 foi o primeiro do mundo a usar uma minissaia, e antes da invenção da minissaia, e ele fala da roupa adequada para os trópicos, para os homens, falando contra a importação da moda parisiense. Flávio de Carvalho foi um gênio, né? Eu acho ele incrível aqui, ele detalha todo o projeto dele, né? Ele desfilou com essa roupa numa procissão, não numa procissão ele tinha andado em outro lugar, né? Mas ele desfilou com essa roupa no centro de São Paulo,
e essa irreverência para provocar reflexão, para suscitar novas ideias, né? Eu acho que a revolução nessa coisa da moda unissex vem desde a Biba, essa grande, que aparece no filme do Fred Mercury, esse grande marco, né? O David Bowie, essa figura que personifica isso. E bem interessante que o dress code da corrida britânica de cavalos mudou em março do ano passado, né? As mulheres podem usar alfaiataria masculina completa e homens podem usar vestidos. Mas todo mundo, as mulheres têm que usar chapéus de base de, no mínimo, 10 centímetros. Então, uma coisa caiu, outras não, mas, enfim, as mulheres podem ir de calça e os homens podem ir de saia nessa corrida tão tradicional. Numa exposição do London Design Museum, que discutia um pouco isso, falava que a nova Constituição da Tailândia reconhece formalmente um terceiro gênero. Em 2017, o Canadá se uniu a outros 9 países para oferecer mais de 2 opções de gênero em passaportes ou carteiras de identidade. Assim como muitas culturas, há muito aceitaram e até adotaram gêneros não binários e ambíguos, os designers hoje nos levam a explorar essa maleabilidade de gênero. E a Melissa, né, a marca Grandene da Melissa, ela não escreve isso, mas os sapatos femininos, ditos femininos, sapatos de salto da Melissa, tem a numeração até 44. E os catálogos mencionam projeto para todos, com X. Então, ela não faz muito auê disso, mas um homem pode comprar um sapato de salto da Melissa, um homem que use 40, 41, 42. Eu só me dei conta recentemente, quando esse designer morreu, esse designer dinamarquês, que quando ele que trabalhou muitos anos na Lego, quando ele foi chamado para fazer quando ele fez esse projeto dos bonequinhos da Lego, ele fez sem gênero, não são nem homens nem mulheres, e também não tem diferenciação de cor. Achei interessante isso, eu nunca tinha me dado conta disso. Uma sobrinha minha mora em Londres e já faz um tempo, uns 3, 4 anos, ela mandou da escola da filha, Pink is for Boys, e comunicado para os pais sobre o dia do orgulho LGBT, como que as crianças poderiam brincar com isso, e vamos cada um nos vestir de uma forma divertida, etc., né? Eu acho que tem várias marcas que são marcas que trabalham, desde marcas infantis, que trabalham com essa questão de ser um gênero só. Agora, quando a gente fala de gênero, a gente está falando de coisa muito difícil também, né? A gente está vivendo uma época de muito... O feminicídio, o assassinato de mulheres cresceu muito, e o abuso sexual, né? Eu venho do jornalismo e eu escrevi nos anos 70, na Isto É, uma resenha sobre esse livro, nunca contei a ninguém, que era um livro de pessoas, de mulheres que relatavam coisas que nunca tinham contado a ninguém antes, que eram os abusos, né? Abusos sexuais. Fiz uma edição especial do jornal Movimento sobre mulher no trabalho, e essa edição foi 95% dela foi censurada, inclusive os gráficos baseados nas estatísticas do IBGE, naquele momento, né? E eu acho que a gente está falando muito, quando a gente fala de gênero, a gente tem essa coisa dessa disparidade de oportunidades. Eu trabalhei muito com isso, fui editora do jornal Mulherio, editora desse programa na TV Cultura, e faço um convite aqui, o que a gente pode fazer no design em relação a isso. Quero saudar o fato de que a Unesp, a FAAC, está com uma direção predominantemente feminina, Fernanda Henriques como diretora da FAAC, Cássia Carrara Domiciano, chefe de departamento de design, querida Mônica Moura, coordenadora da graduação, parabéns, Paula Landim, coordenadora da pós em design. Unesp mandando ver
no poder para as mulheres dentro da academia. Mudando de tema, a gente falou da diversidade, do respeito ao diferente, falou de gênero, agora envelhecimento da população, né? Expectativa de vida do brasileiro em 1920 era de 35 anos de idade só. Hoje, quer dizer, a projeção para o ano que vem é 77 anos, né? E a pandemia trouxe uma pergunta muito grande aí, né? Velho tem serventia? Velho, dá para deixar velho morrer? Porque velho já não é produtivo, vamos deixar, podemos abrir mão deles, não precisa ficar com esse negócio de salvar a vida. E a Ana May fez uns posts, a grande arte educadora Ana May Barbosa fez uns posts incríveis sobre isso, e sobre isso, disso, velho, serventia de velho, não serventia, né? E eu acho assim, que demandas a população que envelhece apresenta à sociedade, aos designers, aos arquitetos, né? Como oferecer soluções que permitam o maior grau possível de independência e autonomia para as pessoas, que favoreçam a liberdade, a dignidade, a autonomia, o respeito. Aqui é uma edição que eu fiz, Design para o Envelhecimento, e aqui embaixo tem uma pessoa com uma muleta, com dor nas costas, né, e esse que é o ícone que a gente encontra em muitos lugares, pessoas com mais de 60 anos como eu, e o designer gráfico Ronaldo Barbosa propôs esse outro, que é 60 mais, e ele propôs isso já há um tempo atrás, isso ele fez em várias instituições, e para as quais ele fez programas de sinalização e de identidade visual no Espírito Santo, onde ele mora, e acho que, assim, tem experiências incríveis sobre essa questão da velhice, né, velho é o novo jovem, que é desse grupo de Portugal chamado A Avó Veio Trabalhar, que é um grupo muito legal. Eu fiz uma exposição em Portugal há um ano, em 2018, e a gente fez um projeto em conjunto entre a Mana Bernardes e esse grupo, que é dirigido pela Suzana Antônio, e é um grupo muito interessante, de uma ação muito legal em relação à autoestima, em relação a novas oportunidades para nós velhos, enfim, vivermos essa velhice, vivermos a idade de um jeito que seja prazeroso, que seja alegre. E a gente tem várias iniciativas, essa é uma foto da própria designer, com essa coleção 60 mais, achei incrível ela, a foto dela, a lingerie, né? Essa coisa da sensualidade, né? Quando a gente está falando de velhos, a gente fala também, né, somos múltiplos, somos diversos, como que o design pode colaborar com isso? Gosto muito desse projeto da Furf Design, que é de Curitiba, é a primeira capa adaptável de prótese de perna produzida em massa no mundo, é muito barata, você pode comprar, chama Confete, você compra de forma super barata, ela é adaptável, e os designers falam, Confete é a democratização da autoestima, ela usa massa de poliuretano, e tem uma redução de custo de 80%, e esse formato inteligente que serve praticamente a todos, eu acho que é uma coisa de tirar o chapéu. Quando eu fui aí na Unesp, em março passado, eu visitei o laboratório de ergonomia e me marcou muito isso aqui, né, que é levando os estudantes de design a se imaginarem, simularem o tremor de mãos que uma pessoa que tem mal de Parkinson tem. E como isso torna muito difícil para uma pessoa que tem Parkinson fazer coisas tão banais como se alimentar, como pegar um alimento com a colher. E o Luiz Carlos Pasquarelli, dirigindo esse laboratório, falou uma coisa que é super interessante, né, que os estudantes são jovens, estão na flor da idade,
estão todos, assim, potentes e tudo. Como que se pode gerar nessas pessoas que estão com pleno uso da sua mobilidade motora, como gerar uma empatia, né? Então, eles fizeram esse equipamento que ele dá tremor. Então, eu achei esse projeto incrível, eu achei realmente de parabéns, e ele estimula essa coisa da empatia, que é você se colocar no lugar do outro, né? Que é a base da empatia. Bom, eu acho que outro tema bem importante que a gente tem hoje é a questão do design e território, né? Eu achei muito legal a aula da Fernanda Sarmento na semana passada, aqui no ciclo do Lab, e ela citou esse livro, que é um livro fundamental da Lia Kruken, que é Design e Território, e tem muita gente trabalhando com isso. Tem esse selo Origens, que é uma rede de promoção de negócios sustentáveis na Amazônia, com garantia de origem, transparência, rastreabilidade da cadeia produtiva. O site da Artsol é uma ótima referência de várias coisas relacionadas, distribuídas por comunidades por todo o país, né? Na loja do MASP, a loja do MASP só tem produtos brasileiros e tem uma força muito grande nesses produtos feitos por comunidades. Então, é um lugar em que, inclusive, muitas das coisas que a própria Fernanda Sarmento citou na semana passada, que a gente pode comprar lá, como esses potes de borracha bem maleável, que juntam também serragem, pó de serragem de madeira, e um projeto muito legal. Nessa exposição no CCBB que eu falei, a gente vai pôr essa maravilha de projeto. Essa exposição eu estou fazendo curadoria com o João Grilo, que é de Belo Horizonte, arquiteto, designer, e olha que incrível a valorização desse material local, da pedra-sabão, né? Eu tenho um neto de 6 anos e ele tem o bloco construtor, como todos nós, um presente barato, uma coisa, os bloquinhos de construção, que são reproduções de prédios europeus, né? E achei muito legal esse projeto do Marcelo Rosenbaum, que é um bloco construtor, mas de casas amazônicas, né? Tem as várias tipologias, a igrejinha, como a gente precisa desses espelhos, como a gente precisa conhecer para reconhecer e apreciar essa diversidade. Jogo da memória também, com a questão da moradia, da vida na Amazônia, do mesmo Marcelo. Trabalho já de tantos anos do Renato Embroise em Minas, no povoado do Muquem, no município de Aiuruoca, e ações dos próprios artesãos, né, como essas jacas em madeira, que são incríveis, lá de Capitão Enéas, de Minas Gerais. Trabalho incrível do Domingos Tótora, esse é o último projeto do Domingos Tótora, que recicla papelão, mora em Maria da Fé, no interior de Minas também, esse Banco Estrada. Achei interessante até também o nome, né? A gente está saindo de um lugar para chegar num outro. Que lugar é esse? Que travessia é essa que a gente está fazendo? Semana Criativa de Tiradentes, uma iniciativa de potencializar ações locais aqui, em parceria com essa empresa de São João del Rei, Imperial Estanhos. Isso aqui já é em Muzambinho, Paula Ferber, uma marca de designer de calçados que está entrando muito nessa linha casa, trabalhando com EVA verde e mantendo uma fábrica grande ali de mulheres que fazem macramê, crochê, tressê, uma coisa muito requintada, de um apuro técnico muito legal. O design gráfico pode ter muito a ver com essa questão do território. Estive ano passado em Fortaleza, adorei esse trabalho da Abracadabra Design, que é um projeto de embalagem de barra de castanha de caju, e que eles basearam um pouco no fazer manual. Aqui um projeto de DOC, de denominação de origem cearense, para alimentos locais, que eles pegam a coisa do ferro de marcar.
pessoal muito bacana. Aqui pegam a inspiração também no DOC, aqui o arroz, o café, os produtos cearenses, e aqui a iconografia é das lameiras de caminhão, todas as referências ali da própria cultura local. Achei o trabalho realmente muito legal. Esse é um artigo que foi publicado agora, que foi publicado no site da Artesol, que fala um pouco mais sobre essa questão de artesanato e território, e fala um pouco sobre o uso aí da diversidade do milho, né? A gente tem o design, eu acho, o artesanato, a gente tem muito a ver com a agricultura, né? A gente, aí perto de Bauru, perto mais de Ribeirão Preto, em Olímpia, que tinha um artesanato incrível de palha de milho. Hoje, com a mecanização da colheita, essa palha ela é triturada, ela não é usada, e aqui esse designer, ele está fazendo o uso das palhas de milho, desses milhos tão coloridos que tem no México. Bom, um problema muito grave que a gente está caindo a ficha para ele agora, né, essa questão do racismo estrutural, e não basta, está caindo a ficha para a gente que não basta não ser racista, que é preciso ser antirracista. Antônio Prata, esse jovem que escreve crônicas tão interessantes na Folha, ele falou: quantos negros você já contratou? Quantos você teve como colegas? Quantos você convidou para ir na sua casa? E aí ele colocou uma coisa bem assim para a gente, uma pergunta para a gente, né? E houve essa conversa promovida pela Univille, sobre design preto. O Leonardo Bugg, que é de Pernambuco, mora no Ceará, foi um dos pensadores disso, e foi muito interessante esse debate, achei incrível, né? E agora eu queria, assim, em 2009 eu fiz essa exposição, quer dizer, o que cada um de nós pode fazer, né? A pergunta do Antônio Prata. Aí, em 2009, quando eu fiz essa exposição no MAM, eu fui muito atrás, sempre vou muito atrás da questão da diversidade, e aí coloquei nessa exposição as coisas de um designer que eu amo, que é o J. Cunha, que é de Salvador, e esse é um dos panos que ele fez para o bloco Ileaie. Ele fazia toda a identidade visual do bloco e uma identidade visual mutante, porque muda a cada carnaval. E eu não acho incrível que o J. Cunha seja tão pouco conhecido. A gente tem referências, tem os designers, os grandes designers gráficos, né, o Alexandre Bonner, o Rubem Martins, o Aloysio Magalhães, são referências e devem ser, e que a gente precisa homenagear, memorizar, né, e agora o J. Cunha é muito pouco conhecido, então foi muito legal ter ele na exposição. Isso aqui é um projeto mais ou menos recente dele em Salvador, um muro para um museu afro, né, e o que eu escrevi naquela ocasião, né, que ele é um dos principais criadores de uma linguagem visual para os movimentos afirmativos da cultura negra no Brasil. Em 1980, quando passou a atuar em blocos de carnaval, a visão estética que os dirigentes musicais tinham ainda era muito baseada nos signos do movimento Black Power norte-americano. Cunha aliou uma grande liberdade criativa a um conhecimento profundo da cultura africana, inclusive de sua espiritualidade, e da cultura popular e erudita da Bahia, para desenvolver uma linguagem própria com muita originalidade. Aqui alguns trabalhos dele, esses são dos anos 70, capas de disco, a imagem está ruim, e a grande Goya Lopes, maravilhosa Goya Lopes, que estará daqui, hoje é terça, quinta-feira ela estará nos encontros do Lab, e que bom que ela foi convidada, então ela vai contar do trabalho dela. Eu gosto muito, sempre coloco a Goya em artigos, em ações que eu faço, porque realmente é um trabalho muito grande.
Nesse debate, design negro, design preto, um dos participantes falou, eu queria não ser chamado só para falar sobre design negro. Então, eu queria falar sobre outras coisas, né? E aí eu fiquei me dando conta, nessa exposição que eu fiz o ano passado, que chegou até fevereiro desse ano, que foi no Sesc Vila Mariana, a exposição, 80% mais ou menos das participantes eram negras, e domésticas, muitas de quilombos, como essas duas maravilhosas de quilombo de Vaporunduva, lá de Eldorado, no Vale do Ribeira, e a grande, maravilhosa Lucinda Bento, aí pertinho de Araraquara, ela morava, infelizmente ela faleceu, e na hora a gente fez uma inauguração, que foi muita gente, foram umas 800 pessoas, e na hora da inauguração eu não quis falar sozinha, eu falei que a Lucinda ia falar pelas participantes, pelos 20 comunidades de participantes. Foi um momento de muita emoção, e eu acho que a gente tem que homenagear essas figuras que abriram caminhos, essas figuras ancestrais, essas mulheres negras maravilhosas, como essa capa aqui do Lia de Itamaracá, desse designer que eu não conhecia, de Pernambuco, conheci agora por indicação, que mulher incrível ela, e esses alunos da Escola Municipal Nelson Mandela, né, falando no cartaz, a melanina é uma proteína presente no nosso corpo, ela é responsável pela cor da pele, que ações a gente pode fazer disso, né? Aí, em Fortaleza, que eu fui o ano passado, desculpem a foto ruim que eu mesma tirei, a Lia Alcântara, ela fez um caderno que eu achei incrível, que é assim, a capa, racismo não, ela fez até com esse negócio de fazer letras aí, que é muito legal, e aí lute sempre por uma menor desigualdade. Achei tão legal essa iniciativa da Lia, de fazer isso numa coisa que a gente está com isso todo dia, está com um caderno na mão, então a gente encontrar essas brechas para falar isso, para expor essa questão, né? Bom, agora vamos falar um pouquinho, né? Muitos designers já estão abraçando o ativismo, vem já há alguns anos, né? Ativismo em várias frentes, na frente social, ambiental, política, e tem essas pautas que pipocam a cada dia nesse país que está vivendo esse pesadelo que a gente está vivendo, né? Muito legal a atuação do design ativista, que vai postando, fazendo campanhas. Então, aqui foi a campanha do Pantanal, né, a queimada no Pantanal. Aí, como que a Camila Gray interpretou isso? De novo, a Camila aqui, Thunder Rockets, achei incrível essa, uma potência muito grande, o Pantanal pede ajuda. Acho muito legal acompanhar esse pessoal, achei um país queimado, né? Esse aqui do Rafa Vargas, não conheço nenhum desses designers, né? Mas eu admiro muito esse trabalho e acho que estão fazendo coisas incríveis, né? Essa revista, uma revista canadense, Adbusters, que seria Caçadores de Publicidade, né? E é uma revista muito potente contra o consumismo, contra o domínio do mundo pelas grandes corporações, e o designer gráfico, o diretor de arte da revista é um brasileiro, o Pedro Inoue, e acho essa capa aqui incrível. Ele trabalha aqui de São Paulo, e ele também, na página dele no Instagram, a gente vê cada soco no estômago de coisas que ele faz, como essa aqui também, incrível, né? E tem coisas que eu nem fico sabendo quem são os autores, né? Mas eu acho muito legal. Aqui já numa outra vertente, são
bordadeiras que fizeram um movimento, 1000 agulhas pela dignidade da América Latina. Isso ocorreu na América Latina inteira, aqui no MASP, em Ourinhos, em Atibaia, em Belo Horizonte. Então, com as coisas, né, liberdade, democracia, justiça, resistência, através do bordado. Na praia, em Ubatuba. Achei muito lindo o vídeo da Mana Bernardi sobre o Miguel, o filho da empregada doméstica, que foi vítima dessa falta de respeito pela vida humana da elite, e ela fez essa campanha Justiça por Miguel, e o objetivo que ela enuncia é esse, que ela quer amplificar a voz de Mirth Souza, a mãe do Miguel. Eu não vou passar o vídeo aqui, porque ele está bem disponível no Facebook dela, né? A gente tem os cartoons que estão dando banho, né, ultimamente, em mandar mensagens e tudo. Eu acho que a gente tem usado muito pouco os infográficos, que é uma coisa muito legal da área do design, né, para mostrar sinteticamente informações mobilizadoras. Por exemplo, né, como seria um infográfico que mostrasse que 220 mil brasileiros moram nas ruas? Estão dizendo até que no Brasil tem mais casas sem gente do que gente sem casa, né? E como mostrar a pornográfica concentração de renda que a gente tem no Brasil. Queria muito ver, é um campo de trabalho que eu vejo pouco explorado, tem um site que até o Bruno Porto me recomendou, Visualmente, que é um podcast também, que tem informações bem legais sobre isso. Estamos vendo agora esse movimento das estátuas que são derrubadas, né? Quem a gente quer homenagear com a memória social, com a memória coletiva? Eu achei muito legal, né? Esse memorial Vagalumes, que é um memorial que fala das perdas de indígenas mortos agora com a Covid. É muito lindo esse trabalho, pela internet, é um site, e aí conta a história de cada indígena que morre. Eu acho que nesse campo do ativismo tem algumas pautas que são mais duradouras e unificadoras, né? Que são, por exemplo, eu acho que a gente devia repisar todo dia o Vivo SUS. É incrível, esse programa é maravilhoso, programa de saúde pública muito bom que a gente tem e que vem sendo detonado pelo atual governo, né? E universidade pública, viva a universidade pública e gratuita, a gente está vendo tantas ameaças dos governadores às universidades públicas, do governo federal também, né? Então, eu não sei, para mim essas pautas tinham que estar, assim, a gente repisando. Agora, eu acho que, já começando a chegar aqui no fim, para a gente poder conversar mais e ter mais tempo para a gente ouvir um outro e tudo, né? Tomando emprestada a expressão usada pela Mana, né? Ela falou que ela queria amplificar a voz da mãe do Miguel. Eu acho que o design pode amplificar vozes importantes, né? E o Bruno Porto citou o Milton Glaser, né? E como o Milton Glaser, ele, com aquele logotipo I Love New York, como ele conseguiu dar uma imagem para um movimento que era um movimento de requalificar a cidade. E como ele mudou o mood das pessoas em relação aquela cidade que estava tão detonada, que estava tão violenta, que tinha tantos problemas, né? E aí eu fico pensando, né, em meio a tantas questões em que a gente está, né, que a gente está vivendo, é tanta coisa, parece que eu me sinto, às vezes, no meio de um tiroteio, porque cada dia é uma notícia pior que a outra, e eu fico tão atarantada, parecendo uma barata tonta, que já não sei mais o que fazer, né? Então, ontem passou a boiada Ontem o ex-ministro Salles passou mais uma boiada. E como que é, né? Em meio a tantas questões, em quais a gente deveria colocar energia? Eu acho que aí tem as prioridades de cada um, o que mobiliza, né? O que cada um vê como importante, para mim, uma coisa que está sendo bem importante
essa coisa de desestimular a polarização, de incentivar a empatia, né? Eu assisti esse filme, Dilema das Redes, eu fiquei muito apavorada com o filme, que tem depoimentos de ex-funcionários do Face, do Google, Twitter e Instagram. Então, antigamente eu abria a Enciclopédia Britânica e eu ia num verbete qualquer, o verbete que eu li era o mesmo verbete que a Mônica Moura lia. Hoje, se eu consulto um verbete, eu vou ler uma coisa, se eu for consultar um verbete, a Terra é plana, se eu for já uma pessoa terraplanista, eles vão falar, essa coisa da Terra redonda é conspiração dos comunistas, não sei o que, vai vir para mim, na minha tela, vão vir notícias, ou notícias falsas, ou falas, que vão corroborar e reforçar o meu pensamento de que a Terra é plana. Então, para mim, isso é muito apavorante, né? Então, a enciclopédia que eu consulto não é a mesma que o do meu vizinho, nem é a mesma que a minha filha, né? E hoje, essa questão desses algoritmos, como é que a gente pode fazer com relação a isso, né? E o filme mostra que 50 designers brancos, com idades entre 20 a 35 anos, sediados na Califórnia, tomam decisões que afetam 2 bilhões de pessoas. Então, quanto poder a gente está entregando na mão dessas pessoas, desses garotos brancos? Está tendo uma discussão grande aí no design em relação ao controle das vidas pela inteligência artificial, e já pré-pandemia vinha muito essa coisa, né, dessa verdadeiro grande irmão do George Orwell, a coisa da gente ser vigiado 24 horas por dia. Então, estava vindo várias ações de designers, de máscaras, que deixam seu rosto transparente para os seres humanos, mas não identificável para a inteligência artificial, tentando cortar esse acesso tão grande das máquinas sobre o nosso cotidiano, né? E eu acho que seria bem importante a gente projetar devices, programas que ajudem a gente a superar essa dependência das redes sociais que a gente fica, desativar as notificações. Então já tem, né? Você tem coisas que contabilizam quanto tempo você fica plugado, quantas horas, quantos minutos, ou que dão, que fazem sinais para você parar, dar uma passeada, ir para a rua um pouquinho, abrir a janela. E eu acho, assim, que um desafio muito grande para a gente é não pregar para o convertido, a gente sair da bolha. Eu estou muito preocupada com isso, né? E acho também que muitas vezes nós que nos preocupamos com isso, que somos ativistas de uma forma ou de outra, a gente fica muito a reboque do que Brasília coloca na pauta naquele dia. O Poço Ipiranga não é mais tão Poço Ipiranga assim, não sei o quê, e a gente fica repercutindo isso e falando para a gente mesmo, e fazendo. Então, acho que fica uma coisa assim muito autorreferente só, né? Eu acho que um desafio grande é a gente fazer ações que impactem o maior número de pessoas. A Mônica começou essa fala, ou não sei se foi na anterior já, mas a Mônica falou como a gente está podendo ter, esse ciclo vai ter palestrantes, teve da Argentina, a maravilhosa Laura Nobre, vai ter gente do México, vai ter gente da Inglaterra, e eu acho que a quarentena está sendo esse tempo concentrado em que a gente pode repensar tudo e pode também aprender. Eu estou aprendendo demais com as lives, com esses debates, então queria compartilhar aqui com vocês algumas coisas que eu tenho visto. Eu não conhecia a atuação desse arquiteto de Burkina Faso, que fez um projeto incrível de acesso à água potável, ele usando tecnologias locais. Ele tem uma palestra no TED maravilhosa. Acho que as lives do LADA, da EGE, Laboratório de Design e Antropologia,
nossa, tenho aprendido demais. As falas da Fernanda Sarmento e da Laura Novick, na semana passada, muito boas. Os debates que a Paula Antonelli, que para mim é a melhor curadora de design hoje no mundo, né, e a Alice, que é curadora, mas principalmente jornalista inglesa, Alice, nesse lugar aí do Instagram, Design Emergence, que elas falam da pauta do Covid, mas falam também dos outros desafios que existem para os designers hoje. O grande guru da quarentena, com quem acho que todos nós temos aprendido demais, é o Ailton Krenak. Quando eu fazia um programa chamado Palavra de Mulher na TV Cultura, o Ailton Krenak tinha um quadro semanal lá chamado Programa de Índia. Era muito legal, porque ele falava isso nos anos 80, e esses dias a gente se encontrou, ele falou, nossa, esse programa na TV Cultura foi o primeiro da mídia, da grande mídia, que deu espaço, assim, para os índios, e ele está arrasando, né? E eu também estou muito apaixonada pela ação e pelos textos do padre Júlio Lancelotti, que trabalha com população em situação de rua em São Paulo, e ele escreveu um artigo há pouco na Folha, em que ele fala que todos nós temos direito a ter um lugar com significado, pertencimento e autonomia. E achei incrível isso, ele sintetizou e falou muito do tipo de controle que o poder público faz sobre essa população de rua, como o problema é muito mais amplo e tudo isso. Referências do que eu falei aqui, tem vários deles que tem texto sobre isso no meu site. Pensando a profissão, que eu acho que a gente pensa pouco, eu tenho essa série que a Mônica se referiu, Designers do Brasil, que está disponível nessa plataforma de streaming, que é o Tamanduá TV BR, é uma plataforma voltada para a produção audiovisual independente no Brasil. E, para terminar, eu vou trazer duas imagens que me inspiraram bastante recentemente. Esse artista e designer brasiliense, que mora em Brasília, Bené Fonteles, ele está fazendo um catálogo da quarentena, e ele pôs esse trabalho do Denilson Baniwa, que mexeu muito comigo, por essa intersecção entre natureza e tecnologia. Um dos trabalhos muito lindos que tem sido feitos recentemente é o trabalho de recuperação de toda a parte do banco genético de batata doce, de milho, aqui pelos Guarani, Mibia, eu não sei falar muito o nome deles, mas que moram em Parelheiros, aqui em São Paulo, no município de São Paulo, e ela uma das líderes lá, de Herá Guarani, está trabalhando com batata doce e com milho, e esse grande artista, Denilson Baniwa, aliás, a capa daquele memorial Vagalume que eu mostrei, Vagalumes, um trabalho do Denilson, e ele me lembrou muito um grande homem, um grande designer japonês chamado Ken Jekuan, com quem eu tive a oportunidade de aprender demais, passei 2 meses trabalhando com ele me assessorando no Japão, e ele falava que o design, que a man-made nature, a natureza feita pelo homem, não pode ir contra a natureza feita por Deus, a God-made nature, e que essas duas coisas têm que estar em harmonia. Bom, Ken Jekuan, no ano que eu nasci, ele desenhou aquele frasquinho de molho shoyu, ele era um cara incrível, assim, era um monge budista, decidiu parar de ser monge budista quando perdeu grande parte da família dele na bomba de Hiroshima, e ele falou que ele achava que ele ia colaborar mais com o país dele se ele se dedicasse ao design do que se ele continuasse sendo monge budista. E, então, eu acho muito interessante como só a arte sabe fazer com a gente, né, de chacoalhar algumas coisas, achei muito interessante essa coisa, e aí tem o texto do Denilson, né, o tempo natural das coisas, o tempo da natureza do cosmos, o tempo do que é invisível, o tempo dos animais, o tempo das florestas, o tempo que insistimos em controlar.
com nossas máquinas e matemática, o tempo que dividimos para dominar, o tempo que gravamos para lembrar. Acho muito legal. E essa é uma gangorra na fronteira entre o México e os Estados Unidos, design desse norte-americano, que eu acho que ela tem muito esse poder de falar para a gente, né, que a gente está junto e que a gente tem que romper de alguma forma essas barreiras. Enfim, essa imagem de estudo, não preciso eu ficar descrevendo aqui, mas eu achei ela muito inspiradora. Então, é isso que eu tinha. Agora eu vou tirar o compartilhamento. Parar a apresentação. Isso. Adélia, sinta-se aplaudida aqui. Obrigada. Muito bom te ouvir. Olha, o Mascaro comentando mesmo, emocionante. É super importante essa sua fala para todos, né? A Carla Paulo Oliello também falando obrigada, eu, inspiradora sempre, a Adriana Dornas também, a Adélia sempre brilhante, Gabriela Beatriz, 1000 coraçõezinhos, o Wellington Albino, Bruno... Nossa, Porto, quanta gente! Não consigo nem acompanhar aqui de tão rápido. O Toniel, a Fernanda Sarmento, a Isabela Lulli, Lúcia Bidenur, Giovanni, Amanda, Felipe, todo mundo falando super sensacional, palestra enriquecedora, muito obrigada por compartilhar o seu olhar, a Renata Meirelles, a Ana Cláudia Pinheiro falando, Adélia, você é uma mulher incrível, parabéns pela palestra tão rica, Virgínia Cavalcante também, parabéns, Adélia, uma abordagem fantástica, Ana Caneco, idem, muito bom, parabéns, Caroline Reis, que palestra, PIN Associação fala, Adélia, querida, super obrigado, maravilhoso, muitas saudades de Lisboa, Cleito Hipólito, gratidão por compartilhar essa experiência, Lúcia Car, maravilhosa, muito obrigada por compartilhar tanta coisa inquietante, Marina Siqueira, Adélia Amado, obrigado, Léo VM, também achei incrível, como designer já estou repensando muitas coisas, foi inspirador, Juan Dias, Sebastião Dias, parabéns, Marcos Vinícius Pereira, grande aula, ótimas referências, Simone Melo, muita inspiração, a Amanda Miranda, incrível sua fala, Adélia, obrigada, incrível, Fernanda Martins, quanta gente querida, só a Adélia mesmo para reunir todo esse público, Gabriela César Campana, excelente, parabéns, João Raposo, fantástico, Geraldo Bosco, Botaro, maravilhoso, olha, Adélia, a gente vai gravar isso aqui, está gravando, né? Depois você pode acompanhar todos os comentários também no chat, grande inspiração da Valéria, enfim, você vê, Adélia, como você mobiliza e como você traz coisas super importantes na sua fala, né? E são tão amplas e tão fundamentais nesse momento que a gente vive, né? Fundamental para repensar mesmo o papel do design, não só no presente, mas no futuro, né? Para todos, né? E para a gente que trabalha com educação e formação, mais ainda, né? Como é importante ter essa consciência para trabalhar com os novos e jovens designers também. Eu vi aqui que no decorrer do caminho tinha uma pergunta, deixa eu voltar a ela, da Fernanda Martins. A Fernanda fala assim, Adélia, muito falamos do design como solução, do design que faz a diferença. Mas, se observarmos a atuação cotidiana do designer, no geral, será que nossa atuação ao longo do tempo não está reforçando o desejo, o consumo e, por consequência, a diferença e a intolerância? Não falo dos exemplos notáveis de projetos de design, falo no design do dia a dia, dos designers comuns que lutam para sobreviver, subjugados ao mercado. Você acha que conseguirão fazer a diferença de verdade em caixa alta, né, em letras maiúsculas, algum dia? Olha, eu não sei se vão conseguir fazer a diferença, mas a gente pode tentar, né? Eu acho que todos nós, jornalistas, curadores, de um jeito, designer de outro. O que eu acho, assim, que a grande chave é o seguinte, a gente não dissociar
a prática profissional da gente, da nosso exercício de cidadania. Eu acho que essa é uma chave importante. Para pegar o exemplo da Fernanda Martins, a Fernanda, como designer, por exemplo, ela foi contratada no Fórum Social Mundial que teve em Belém. Aliás, esse projeto participou dessa exposição que eu fiz no MAN, que era um programa de identidade visual do Fórum Social Mundial. E ela fez um design que valorizava tanto a identidade e a diversidade. Era incrível esse projeto, ela poderia até falar disso. E agora, aí a Fernanda, eu acho que a gente fica com muitos exemplos dessas coisas, né? Se é design gráfico, a gente fica, porque os anuários de Nova York, de Londres, né? A Fernanda foi estudar, junto com a Sâmia Batista, foi estudar a gráfica dos barcos da Amazônia, e ela deu visibilidade para isso, ela atuou, ela fez uma pesquisa sobre isso e trouxe à tona toda essa riqueza, uma riqueza incrível, né? Então, eu acho, Fernanda, que você conseguiu, eu sei que você tem muita dificuldade, não é um mar de rosas para você, eu bem sei que não é uma coisa simples, mas você vai atrás dos editais, aí você consegue que o Rumos e tal cultural te dê um dinheiro para você fazer um vídeo, e vai atrás. O que eu acho é que o que é um problema é a gente ficar sentado na cadeira esperando o empresário nos contratar para vender o peixe dele. É como eu falei também do agrônomo, né? Se você vai fazer agronomia, você vai trabalhar para multinacional que vende agrotóxico, ou o que você vai fazer? E eu sei, Fernanda, que agora, porque é um grupo do qual eu estava participando, e agora com tanta coisa para fazer, eu não estou ajudando em nada, mas você está participando de um grupo que é o design para a transformação, pela transformação, e que é um projeto para amazonizar o cardápio do brasileiro. Eu acho isso incrível, eu acho esse projeto incrível. Você quer contar um pouquinho para a gente porque realmente a gente está com participantes muito qualificados aqui, e era bom a gente ouvir um pouquinho essas pessoas. Estou vendo aqui, por exemplo, a Carla Pauliello, que você falou, ela mora lá em Portugal, faz um trabalho incrível lá. Estou vendo aqui o Tibério Tabosa, que é do Imaginário, o grupo lá da Universidade Federal de Pernambuco, que acabou de lançar. A Virgínia também, que lançou um livro, estão lançando um livro maravilhoso, que eu fiz o prefácio. Mas, Fernanda, fala bem rapidinho para a gente, o que é amazonizar o cardápio do brasileiro? Por que isso? Isso aí foi um verdadeiro contragolpe, hein, Adélia? Não, a ideia não era essa. A ideia da pergunta, antes de eu falar de amazonizar o cardápio, a ideia da pergunta é que eu, como professora de alunos de design em Belém do Pará, sinto que, por mais que eu tenha uma atuação, que eu tenha uma cabeça, é muito difícil para um aluno de design que vai se tornar um design, que precisa manter a cabeça para fora d'água, precisa pagar a conta dele. A gente, às vezes, assim, eu fico olhando esses exemplos, né, esses casos exemplares que você acaba de me incluir, eu não estava me incluindo, e eu queria pensar como a gente consegue ser designer no coletivo, todos tentando, todos olhando de uma forma para o design como transformador mesmo, como transformação. Porque, tudo bem, eu tenho anos de trajetória, então, assim, eu já bati muita cabeça, e já aprendi muito, já errei, já acertei. Mas para o jovem designer, primeiro eu acho que é isso que você está fazendo mesmo, falando do design brasileiro, descentralizando, tirando esse olhar para esse design de fora e falando desses casos exemplares do design brasileiro. Isso é fundamental, porque esses meninos precisam conhecer isso, né? Mas às vezes eu fico meio me sentindo intocada, sem saber se eu estou lá estimulando, falando, provocando, dando trabalhos que são provocativos para fazer eles pensarem, e depois ele vai ter que sair e trabalhar numa agência de propaganda e fazer rótulo de cigarro, rótulo de, sei lá, tem coisas até piores. Será que se ele fizer um rótulo de cigarro,
ou sei lá do que tenha, sei lá, não sei, Fernanda, eu acho assim, tem caminhos e tem lutas, e eu acho que, assim, esse ciclo que traz essas questões é um debate, assim, e é uma luta mesmo, viver a lutar, né? A gente lutou, você luta, e eu acho que, assim, que tem várias esferas. O Fernando Mascaro, que está aqui também, ele pegou uma esfera, a questão da sustentabilidade, que eu nem abordei hoje, mas que é uma bandeira que eu levanto demais, mas eu não abordei porque ela está tão desgastada, está tão oca já, mas o Fernando foi tratar da questão da sustentabilidade no cerne, lá no meio de uma indústria que fabrica bilhões de pares de sapato por ano no Brasil, que é a Grendene. É uma indústria de plástico. Como tornar essa produção mais sustentável? Então, são cunhas que que a gente vai entrando aqui, entrando ali, né? Enfim. E eu acho que é isso, que esses jovens têm que ser cunhas, né? E têm que procurar esses espaços para, se eu não consigo fazer nesse projeto, fazer no próximo, né? Não sei, talvez você tenha razão. Eu já estou meio chateada. Sobre amazonizar o Brasil, esse grupo começou de uma provocação da Adélia, de que a gente estava vendo todas essas coisas. Estou devolvendo. Sei lá, tanta coisa acontecendo. Será que a gente não podia, através do design, fazer alguma coisa para colaborar, para tentar fazer, sei lá, alguma coisa pelo Brasil mesmo? E essa coisa da queimada, e aí esse grupo já está discutindo já faz 3 meses, e acabamos chegando, assim, como por diversas razões, em achar que a gente tinha que focar num assunto, resolvemos focar no assunto Amazônia, e resolvemos trabalhar o assunto alimentação, porque a solução para a Amazônia não é pensar num desenvolvimento tecnológico, mas sim respeitar o seu momento, a sua natureza, e através da produção das próprias pessoas que moram lá. E também porque, para salvar a Amazônia, a gente tem que entender, ou para tentar ajudar, eu acho que ninguém salva sozinho, a gente tem que entender que as nossas opções de consumo fazem a diferença. E muitas vezes a gente não consegue ter essas opções de consumo porque não tem a informação adequada. Então, esse projeto é um projeto bem ambicioso, ele quer trabalhar na ponta com o agricultor, qualificando a produção, qualificando as famílias, trabalhar com as indústrias que estão na região amazônica, de forma que elas tragam essa comida amazônica para dentro dos cardápios dos restaurantes industriais, e a partir de um caso exemplar, fazer uma multiplicação disso, mas também mostrar para o brasileiro, para o consumidor, que a gente precisa conhecer esses produtos. Então, dar luz, né, para esses produtos amazônicos, mas não simplesmente falar da castanha do Pará, mas receita com a castanha do Pará. Por que acontece? A gente foi conhecendo, a gente tem nutricionistas no grupo, e aí a gente foi lá, comprei coisa da castanha dos quebradores de castanhas lá, o pó lá das quebradoras. O que eu faço com aquilo? Faço ideia. Então, o produto até a gente sabe que tem, mas não sabe como pode usar, não sabe onde encontrar, não tem uma cadeia para você chegar a esse produto de uma forma barata. Então, o que a gente está querendo trabalhar é melhorar a qualidade dessa produção, melhorar a vida dessa pessoa lá na ponta, mas não simplesmente trabalhar com essa pessoa e a fábrica que está do lado. Não, criar um modelo que possa ser levado para os outros restaurantes industriais, trabalhar com os nutricionistas, trabalhar com os diretores de empresa e trabalhar uma campanha de informação a respeito desses produtos para a gente amazonizar o cardápio brasileiro. E com isso a gente colabora para fortalecer os povos que moram na Amazônia, que vão saber se defender, fortalecidos saberão se defender muito melhor e defender a nossa floresta, como já vem fazendo há centenas de anos, muito melhor que a gente só precisa dar uma força para eles, ser cunha de novo, né? Ocupar esses espaços,
e atentar para essas nossas opções de consumo, né? Muita madeira que é comprada em imóvel aqui é madeira ilegal da Amazônia. Então, a gente tem obrigação de perguntar: da onde vem essa madeira? Onde é que o senhor compra essa madeira do móvel que o senhor está vendendo para mim? A carne que a gente compra, muitas delas vêm de fazendas que desmatam na Amazônia, né? Que são essas que estão botando fogo lá. E que não adianta falar que são os povos tradicionais, porque os povos tradicionais sempre foram os guardiões. Nós recebemos as florestas desses povos tradicionais, nós estamos acabando com elas. E quando a gente cala, a gente consente. Enfim. Desculpa, já virou um... Não, maravilhoso. Palmas, Fernanda, lindo. Mas então é isso, o projeto Belo projeto, maravilhoso. Parabéns, Adélia. O Bruno Porto também pergunta: de que formas você vê esta quarentena pandêmica influenciando o lar brasileiro? Afinal, passamos todos a valorizar nossos lares e perceber onde o barato sai caro. Eu acho, Bruno, que a gente está vivendo uma coisa... muita gente está vendo assim, que a gente tem mais coisa do que deveria. Então, e também está caindo a ficha de como que a casa funciona, porque aqui no Brasil, não é o caso de você que está morando no momento na Holanda, que não tem empregada doméstica já em tempos normais, né? E aqui a gente com essa dependência, terceirizando o cuidado dos nossos filhos, terceirizando o preparo da nossa refeição, terceirizando a retirada do nosso lixo. A gente está vendo quanto lixo mais está gerando e tudo. Então, agora eu acho assim, que a gente também, muita gente viu que pode viver com menos, e coisas, eu acho que a gente também está começando a valorizar mais, assim, da mesma forma que a roupa. Uma coisa é eu me vestir, colocar um salto alto, eu nem uso, mas colocar um salto alto para ir trabalhar e fazer uma coisa que força a minha perna, que não sei o quê, mas que eu vou estar apresentável, né? Um tailleur bonito, elegante, ppp. Outra coisa é eu estar aqui como eu estou com moletom em casa, né? Super à vontade e tudo. E que me traz bem-estar. Então, eu acho também que na casa a gente está começando a valorizar bastante essa questão do bem-estar. Não é o Instagrammável, que é a revista, que eu vou copiar da revista ou copiar da Casa Cor, mas é essa coisa do conforto. E outra coisa é a hibridez, coisas que possam ser versáteis e múltiplas. Então, você está numa sala que é o seu escritório, a gente está vendo você as pessoas estão me vendo aqui, eu estou vendo como é a casa do Fernando no momento, estou vendo qual é a cortina que tem atrás da Mônica. Então, houve de certa forma, essa coisa do espaço público e do espaço privado misturou demais e está trazendo novos desafios para os designers. Então, eu acho que isso faz a gente pensar em móveis mais versáteis, em coisas mais versáteis. Agora, tem um ramo aí para o design gráfico maravilhoso, que é fazer uns panos de cenário para pôr atrás das lives, hein? Você fazer uma bela estante, umas coisas lindas, um fundo de um jardim maravilhoso. Olha aí um filão de negócio. Não, mas eu pensei nesse sentido mesmo, claro, a gente aprendeu a duras penas, né, nesse momento, a valorizar o que é qualidade de vida, né, de viver. Então, a própria localização geográfica, né? Eu passo pouco tempo em casa, eu estou mais no trabalho, no trânsito, no transporte, né? Eu chego em casa meio para dormir, e de repente você descobre que não é isso que vai funcionar. Então, eu acho que passa muito, né, pelo espaço arquitetônico, eu acho que passa muito a necessidade do home office, né? Eu estou aqui num home office, num quarto que é de hóspedes, que funciona como home office, mas muita gente não tinha isso, porque não trabalhava de casa, né? Trabalhava, dependendo do emprego, do trabalho, trabalhava direto na firma, né?
e de repente você se pensa nisso, né? Então, eu acho que abre muito campo para muita coisa, principalmente se a gente for considerar isso uma nova realidade a longo prazo, a médio e longo prazo, né, com ondas e com, enfim, possíveis problemas da madeira, mas possíveis problemas futuros, né? E mesmo para soluções, por exemplo, dessa questão, você precisa ter uma banda larga melhor, né? Eu tenho vários amigos, nós temos vários amigos que são professores e que às vezes são casais, então é um casal de professores que tem 2 filhos e aí você, de repente, precisa ter 4 pessoas numa casa ao mesmo tempo, com 4 computadores, dividindo uma banda larga de internet, né? Então, existe isso, de repente né? Você cria uma demanda para computadores, laptops que sejam apenas para acessar a aula, que, né, não tenham muito tempo, enfim, né? Fernanda e eu, a gente participou de umas conversas entre grupos de professores de tipografia do Brasil inteiro e do exterior, e as realidades são muito diferentes, né, do ensino de tipografia que a Fernanda estava fazendo lá no Pará, praticamente pelo WhatsApp, né, porque boa parte dos alunos não tinham meios de fazer isso, usavam o laboratório da universidade para fazer isso, enfim, né, obrigado. Eu acho que essa coisa agora, Bruno, a gente tem a tecnologia de um lado, né, nos pautando, nos permitindo isso que a gente está fazendo aqui agora, e uma barra natureza. A gente está precisando muito também deixar de olhar só a tela e olhar para alguma coisa verde, né? Abrir uma janela, quem tem um quintal, por mínimo que seja, que maravilha. Então, a presença do verde nas casas. E acho que uma palavra-chave também é hibridez, né? Coisas híbridas, porque esse, de onde você está falando agora, vai hospedar o seu hóspede que virá na semana que vem, e você vai ter que ter essa conformação de dar uma aula num outro lugar. Então, coisas híbridas, coisas... Agora, eu acho que uma grande coisa para esse momento é a gente pensar nesses espaços compartilhados, em que a gente possa ter convívio, inclusive intrageracional, né? Que a gente possa, não eu ficar no meu quartinho, você no seu quarto, seu filho no outro quarto, mas que o meu neto possa estar comigo, que a gente possa ter esses convívios, né? Agora, assim, de valores, eu acho que é bem interessante, aquilo que o padre Júlio Lancelotti falou, já esqueci, ele falou pertencimento, autonomia, e a terceira coisa eu esqueci, mas que eu acho que é um valor bem importante para nossas casas, elas darem essa sensação de pertencimento, elas nos darem autonomia. Você está falando agora, enfim, autonomia para a gente se deslocar, para a gente, enfim, mas eu acho que a gente está repensando muito, é um momento bem interessante, e é um momento também que a gente pode fazer um wishful thinking, né? O que eu quero propor, não é só o que vem, é o que eu quero propor, né? O Guto Requena fez uma série de lives chamada Ciricutico. O Guto Requena, ele é muito midiático, ele tem muitos seguidores, ele é um cara muito legal, eu gosto bastante dele. E ele falava assim, o que esperar dos novos tempos? Aí eu comecei a minha live com ele falando assim, eu não quero falar sobre o que esperar, eu quero falar sobre o que podemos oferecer. Porque a gente cruza os braços, né? A gente elege os nossos presidentes e governadores e tal, e só vai eleger de novo daqui 4 anos. E aí, eu procurei enxugar a palestra, mas um dos exemplos que eu tinha, que ficou lá, que eu não coloquei, é um trabalho de design que tem os vira-casacas, que faz uns designers de Brasília que fizeram, falando assim, quais foram os deputados que mudaram de partido só para ganhar mais vantagens de não sei o quê.
Então, sem cair diretamente numa coisa de política partidária, que é assim, eu sou do partido X, você é do Y, então a gente está em campos opostos, mas a gente pensar juntos, mesmo que a gente seja de partidos diferentes, a gente pensar juntos como que a gente pode tornar a política mais representativa, mais digna e mais, enfim, para isso ela vai precisar da nossa participação, né? Sim, E o design sim, pode fazer coisas legais disso. com certeza, total certeza. Obrigado. Nada. Bruno, eu tô chateada. Fizeram 39 perguntas para você e para mim só 2, Mônica. Mas é porque a sua palestra ela é tão fulfilling, entendeu? Ela deixa a gente tão assim, né? Com tantas referências. A minha é porque eu não explico direito, as pessoas ficaram com dúvida. E é isso, entendeu? Na verdade, Adélia, eu acho que você traz também, deixa todo mundo muito introspectivo mesmo, né? Pensando o seu papel. E sabe uma coisa legal que agora você discutindo isso, a conversa toda aqui, Fernanda Martins e outros, né? O trabalho do Mascaro, do Bruno, tanta gente importante aqui nessa área, a gente está estudando no nosso grupo de pesquisa o bem viver. Porque na área do design se fala muito, né, do bem-estar, do conforto e tal. E, na verdade, a gente está estudando o bem viver até por conta a Iana está aqui, estou chamando aqui a Iana, que é uma doutoranda em design, e a pesquisa dela é o design para a transição. Por conta disso, a gente começou a estudar mais profundamente essa questão do bem viver, que fala o Alberto Acosta e outros autores, e eu acho que é uma dica ótima para os designers todos, para quem tiver interesse sobre isso. Fala um pouquinho, Iana. Para quem não conhece, o Bem Viver é uma cosmovisão indígena de origem andina. Então, bem viver não é exatamente a mesma coisa do que a gente entenderia por viver bem, é algo mais específico. Então, vem ali principalmente dos indígenas da Bolívia e do Equador. É uma dupla tradução, porque cada população indígena tem o próprio nome para bem viver, que foi traduzido para bem viver, ou viver bien, né? Depende aí do país, e a gente traduz de novo para o português como bem viver. E até no inglês costuma-se usar bem viver, porque na tradução para o inglês fica meio estranho, né? Acaba não dando a mesma ideia. O bem viver, como o cosmovisor, tem algumas semelhanças na verdade, ele é muito plural, então cada população indígena, cada país, cada região vai ter a sua própria concepção do que é ter uma vida boa, do que é ter uma vida plena. Então, os indígenas do Brasil, por exemplo, os guaranis, vão ter aí o Nhandereco, o Tecoporã. Aí mesmo em outros, mesmo na Índia, a gente vai ter diferenças, na África vai ter o Ubuntu. E, em resumo, a ideia geral do bem viver, apesar de ter diferenças aí de cada cultura, é de uma vida em harmonia com a natureza. Então, tem uma visão bem mais biocêntrica, né? Então, colocar a natureza mais no centro. Fala-se muito da questão da Pachamama, a Mãe Terra, tem essa valorização, tem uma relação com o tempo diferente, né? Não é a mesma relação linear que a gente tem, é uma relação um pouco mais em espiral, e aí isso também interfere na relação com o trabalho, com o tempo que a gente dedica para o trabalho, né? A Adélia Borges falou do Ayrton Krenak, né? Ele já coloca um pouco disso nas falas dele, né? Que populações indígenas têm uma outra relação com o trabalho, tem mais tempo para a fruição. E tem uma questão também muito importante, que é a harmonia com os outros, né? Não só com outros seres vivos, mas também com a própria comunidade, né? Essa noção de comunidade. E o que a gente tem discutido no projeto, né? No grupo de pesquisa, né? Junto com a Mônica, e o que eu
procuro trazer para minha tese é mesmo essa relação de como que a gente pode construir horizontes de transformação social que levem o bem viver em consideração, não no sentido de reproduzir o modo de vida indígena de 500 anos atrás, mas de como a gente pode entender melhor essas diferentes relações com a natureza, diferentes relações com o que se entende aí por desenvolvimento, até um questionamento do próprio desenvolvimento, né, da noção que a gente tem atualmente de desenvolvimento, e tentar trazer isso para a nossa realidade, para uma realidade urbana também, né, não confinar bem viver só, não deixá-lo restrito só ao meio rural, às terras indígenas, mas tomando cuidado de não ser uma apropriação cultural também, de desvirtuar isso e tentar adaptar tentar fazer assim um processo de tipo um greenwashing, assim, que é mais ou menos o que fizeram quando colocaram na Constituição do Equador e da Bolívia, né? Deturparam muito o que era bem viver para servir aos programas políticos de cada um dos presidentes ali do Equador e da Bolívia. Muito bom, hein? Que legal, ótimo saber disso. Obrigada, Ana, também. Adélia, depois também, quem tiver interesse, a gente pode dar até o link e indicar os artigos, livros a esse respeito, muitos estão em PDF, acessíveis a todos, então é só pedir mesmo. E olha, perguntas, Adélia. O Felisberto pergunta para você, qual é a perspectiva do design para o futuro? É uma pergunta bem ampla, né, Felisberto, mas que eu acho que se coloca realmente, eu nunca ouvi tanta gente falar, como ultimamente, que o design tem que ter realmente um compromisso com a melhoria da vida das pessoas. Então, para mim, isso começou a ser falado, assim, abertamente, lá pelos anos 90, aí começou cada vez mais, principalmente, muita coisa na Europa também, e tem esse prêmio, o grande prêmio dinamarquês, o Index, que é o Design to Improve Life. Aí você vai no London Design Festival, que é um design, é uma coisa muito comercial, das lojas, das boutiques e tal, e eles estão falando isso também. Pode ser até da boca para fora, mas todo mundo está falando isso. Então, eu acho que o papel do design, assim, eu não sei qual é o futuro do design, mas eu acho que o design, eu acho que não sei, mas eu acho assim que o design ele vai ser cada vez mais um agente que deverá atuar na criação de futuros desejáveis para o ser humano. Então, aí a gente fala não só do futuro do design, mas a gente fala do design contribuindo para a criação desses futuros desejáveis. Sei, obrigado. Obrigada, Adélia. Olha, o Bruno Porto dá a dica aqui, as possibilidades do design democracia, os limites da democracia questionados pelo design, ele dá o link aqui para quem tiver o interesse. A Júlia Falcão Stanek fala, oi, Adélia, uma pergunta. Como dentro de uma marca, inspirar a criatividade da empresa para um design inclusivo e político e ainda assim inspirador esteticamente? Olha, eu acho que é uma falsa dicotomia, assim, ainda assim. Eu preferia, Júlia, né? Isso. Júlia, eu Falcão. preferia, Júlia, que você falasse a conjunção aditiva. Tem uma pessoa que levanta muito a bandeira da sustentabilidade, que é o Fred Gelli, da Tati, o Design, do Rio. Ele fala assim que ele quer fazer um design que tem um mínimo impacto ambiental e um máximo impacto sensorial. Então, isso não é uma dicotomia, dá para você fazer as duas coisas, mas você tendo clareza disso. Então, não é o eco chato, é a coisa que seja
atraente e tudo. Então, eu acho que sim, e agora, assim, não tem uma resposta, uma receita para fazer, né, para ver junto com as empresas, mas eu acho que a gente vai alargando o limite do possível a cada dia, sabe? A cada dia. E a gente vai tentando e reagir, sabe? Esses dias, me tocou muito que um rapaz, o Instituto Vladimir Herzog, vai publicar o nome de todas as pessoas que assinaram um manifesto lá em 1975, quando o Vladimir Herzog foi assassinado, no DOI-CODE, em São Paulo. A notícia da morte dele veio num domingo de manhã. Eu soube na minha casa. A gente saiu, eu e meu marido, a gente saiu para o Hospital Albert Einstein, onde estava o corpo dele, e a gente fez um movimento coletivo de pessoas, de jornalistas de São Paulo. A gente estava com muito medo, tinha gente já morrendo, gente sendo assassinada, gente desaparecida, e aí esse jornalista que é assassinado e que dizem que se matou na prisão. Então, foi uma coisa até improvável quando a gente lembra, mas assim, daquele grupo aguerrido que foi de umas 50, 80 pessoas que foram se organizar lá no sindicato, a gente conseguiu uma virada. Então, acho que sempre, assim, a gente tentar atuar alargando o limite do possível, do que a gente está fazendo, e sendo vários interlocutores aí. Agora, fácil não é, nada é fácil. Eu não sei se tem espaço para pergunta aqui por áudio também. Sim. Tem sim, claro. Ah, que delícia, gente. Eu tô trabalhando aqui e aí consegui brechinhas para tirar do mudo e voltar e entrar e sair. Desculpe se eu fizer alguma pergunta que já foi previamente feita. A minha pergunta vem assim, de uma experiência de trabalhar em empresa e tal, e sempre justamente tentando alargar os espaços, até alguém escreveu aqui, alargar os espaços possíveis, né? E eu vejo que muitas marcas conseguiram trabalhar em relação a parcerias estéticas quando você vai para o produto, quando você vai para comunicação. E às vezes eu sinto que o design gráfico, ele às vezes ficou um pouco afastado de quando as pessoas duplam com artistas, com pessoas, como o design em si gráfico, como você me pergunta como unir as duas coisas, né? Você falou até do ecochato, né? Uma coisa que a gente até fala muito, eu falo muito com as pessoas, de tipo, você não precisa excluir um para ser o outro, né? Justamente como é que a gente une os dois. Mas eu acho que como o design virou uma coisa muito no cotidiano, assim, a gente vê, me mostra uma referência, qual é a referência daquilo, qual é a outra, como eu sinto dificuldade de como trazer como instigar essas parcerias para o design gráfico, que eu sinto que tem tanto para evoluir assim também. Olha, eu acho que tem muita gente fazendo isso, tanto no design gráfico, quanto na embalagem. Por exemplo, você falou de parceria com empresa, por exemplo, o próprio Tátil Design, junto com a Questonó. Questonó é um grupo de designers mais de design industrial de São Paulo, e consultoria de negócios, que eu gosto muito. Legal. E eles fizeram, por exemplo, a embalagem de shampoo da Natura, que usa muito menos plástico e que tem um impacto ambiental muito menor e que e ganhou um monte de prêmios essa embalagem. Então, eu acho que são várias ações. Esse pessoal da Abracadabra que eu mostrei lá de Fortaleza, tem várias ações, agora até fica difícil pensar, mas eu acho que tem muita gente fazendo. Eu gosto, agora, essa coisa de referência, isso que eu acho que às vezes mata o design, quando você busca referência fora, sabe? Então, se você vai fazer um bloco de construtor para crianças da Amazônia, você vai procurar referência onde? Você vai olhar na internet para ir atrás de referências. Eu acho que a gente tem que mergulhar nas realidades locais, nas coisas locais. Se a gente ficar eu vejo muito isso.
quais são as referências que você tem? Aí a pessoa pega um pattern, pega uma coisa que é lá de fora. Então, o grau de originalidade, de criação, de inovação, fica muito baixo. E eu acho que a gente precisa se olhar para poder desenvolver algo novo, inovador, bacana e que seja legal. Falar nisso, só lembrei do Questionó, eles fizeram um estudo super abrangente, que eles transformaram em podcast até, e tem sobre o futuro do morar, que é bem interessante. É uns garotos muito legais, falo garotos porque são da faixa dos 40 anos, e alguns foram meus alunos da FAAP, e realmente é um estudo muito bacana dentro daquela pergunta que o Bruno Porto falou, eu esqueci de citar aquela hora. Uhum. Aqui também o Bruno Porto faz a hashtag Bem Viver. O Pedro Nalon fala, eu acho que toda a discussão que a Adélia trouxe, me trouxe, né, ele de volta para este lugar, questionar o nosso fazer do design. Para mim é uma questão extremamente desafiadora, exatamente pela pontuação que a Fernanda Martins fez sobre o mercado de trabalho. Felizmente, já tive a oportunidade de conhecer de perto trabalho de designers e iniciativas que pensam o design e o projeto coletivo e mais consciente, o que me traz esperança de poder contribuir para essa mudança de alguma maneira. Que bom, viva a esperança, e viva a nossa ação em direção a ela, né? É verdade. Tem uma outra pergunta aqui do José Magro, ele fala, Adélia, parabéns pela palestra maravilhosa. Tem uma pergunta, você é uma pesquisadora, crítica e curadora, e tem a capacidade de ler o design contemporâneo, ou seja, o design feito no tempo presente, e sua palestra aponta para questões ativistas, políticas, de acessibilidade, de gênero, olhando para as nossas raízes culturais e locais. Você acredita que essas dimensões são chaves de mudança dentro da realidade brasileira, do design brasileiro? Eu acho, e sou ativista em relação a isso. Eu acho que são, e eu acho, assim, que um dos meus trabalhos, assim, minha vida é andar por esse país. Agora não estou andando fisicamente, mas continuo pesquisando, né? Eu quero encontrar exemplos inspiradores, sejam eles quais forem. E acho que essas dimensões são chaves de mudança dentro da realidade do design brasileiro e podem ser cada vez mais. E acho que nisso a gente compartilhar esses vários caminhos, porque o que me mobiliza, por exemplo, está me mobilizando demais essa questão da polarização excessiva da nossa sociedade. Isso está mexendo comigo. Então, para mim, isso virou uma coisa muito importante. A Fernanda está pesquisando isso, como amazonizar o cardápio do brasileiro e como fazer disso uma coisa política, uma coisa de consumo consciente e tudo. Então, acho que são é uma soma, né, de coisas, de vários olhares, mas que eu acho que essa soma aponta, sim, para mudanças, e acho que a gente já está vivendo essas mudanças. Isso é super importante, né, Adélia? Eu acho que até algumas coisas assim, né, que a gente vê. Muitos dos nossos autores brasileiros sobre o design, eles também são relegados, né? Se a gente for ler os textos do Joaquim Redig, lá da década de 70, começo de 70, muitas dessas questões já estão apontadas, né? E mesmo textos do Papanek e de outros autores que a gente vai ver que eles dão uma base fundamental e que depois eles vão ser replicados ou revistos por vários autores, né? Eu acho que isso é super importante. A gente é meio assim, né? Muitas vezes o Brasil não conhece o Brasil, mas o design brasileiro às vezes não conhece o próprio design brasileiro e nem o valoriza como tal, né? Então acho que é super importante mesmo essas questões que você traz. É importante
essa conscientização também, né, da área do design, como a gente pode atuar de fato, né, ajudando e colaborando com a sociedade. Eu acho que isso é fundamental. Se cada um fizer um pouquinho, né, no seu prédio, eu sempre brinco assim, né, no seu prédio, no seu bairro, com o seu vizinho, já começa um movimento que eu acho que pode amplificar muito mais, né? Eu quero falar uma coisa, Mônica, que muita gente, a gente está falando aqui do ponto de vista do projeto. Agora, uma coisa que toda área tem é a área da comunicação, é a área de tornar aquelas coisas visíveis, é a curadoria. Então, entre nós está aqui o Túlio Mariante. O Túlio Mariante é um curador de design, ele fez várias exposições. Esse é um campo que as pessoas, que é um campo muito bacana, que mais pessoas poderiam entrar. O Túlio também, ele fez a loja Novo Desenho no MAN do Rio, depois abriu no MAR, no Museu de Arte do Rio também, e assim, como uma bandeira do design brasileiro, né, do desenho industrial brasileiro. E acho que são, assim, ele apresentava tudo aquilo com tanto entusiasmo, assim, para a gente que ia lá, e eu acho que tem campo para outros de nós, sabe? Termos isso, esse papel de apresentar, expor, fazer com que as pessoas conheçam mais, né? Escarafunchar, ir atrás e mostrar para as pessoas. É super importante, sim. Túlio, também é uma honra você aqui. A gente conhece, acompanha o trabalho, né? E é fundamental, sem dúvida, esses papéis. Bom, eu acho... Túlio, você quer falar um pouquinho? Não, só estava dando um tchauzinho, assim. Olha, os nossos próximos encontros, tem vários aqui participando na plateia da Adélia e do Bruno, que vão ter que estar aqui nos próximos encontros, hein? Já sintam-se convidados, porque a gente vai continuar com isso. E mais uma coisa, Adélia, que a gente falou isso, você estava presente, mas na palestra da Laura Novick, nós também fechamos uma proposta que o próximo encontro também ele tenha o Encontros, né, ele tenha essa vertente Latinoamérica, né, que é super importante também para a gente nesse momento. Né? Isso aí. Deixa de mandar o link para a gente, né? Ah, de jeito nenhum, a gente manda sim. A meninada aí que está trabalhando nisso direto. Aliás, também eu queria que abrisse, não sei se o José Magro está aí, o Lucas Garcia, a Raquel, abram, por favor, as câmeras. Porque tem que falar que sem essa meninada aí, ó, a gente não conseguiria fazer metade. Obrigada, Magro. Obrigada, pessoal. Raquel Romano também. Lucas, gente, olha, a Júlia está perguntando se dá tempo de mais uma pergunta. Dá, Adélia? Dá sim. A última, então. Como o design pode apoiar as comunidades de artesãos durante a pandemia? E obrigada, Adélia, por mais uma fala inspiradora. Olha, eu acho que hoje, na pandemia, as pessoas estão precisando muito que a gente compre as coisas, né? Os artesãos fazem coisas, eles vendem muito, quer dizer, vende lá na loja do Márcio, que está fechada no momento. Várias lojas fechadas. As feiras são um grande lugar de venda dos artesãos. Então, eles estão, acho que muito assim, igual uma amiga minha, Lia Mônica Rossi, que já faleceu, que eu amava a Lia, amo a Lia, ela falava assim, que uma vez alguém perguntou para ela, de que o artesão brasileiro precisa? Ela falou, óculos. Aí, nossa, o que é isso? As pessoas não têm dinheiro para comprar óculos, então as rendeiras não enxergam, as bordadeiras não enxergam direito o que estão fazendo. Então, dá óculos para elas que já está... Então, agora, eu acho que o que os artesãos estão precisando é que a gente compre coisas deles. É dinheiro, eles precisam comprar o arroz com feijão.
Então, está tendo muita campanha, e agora tem uma campanha que o ISA lançou, o Instituto Socioambiental, maravilha que existe esse instituto no Brasil, lançou uma campanha para a gente apoiar a Galeria Amazônica, que é uma galeria, uma loja que tem em Manaus, que é gerida pelos Waimiri Atroari, e eles estão fazendo um crowdfunding, porque eles estão prestes a fechar essa loja, que é incrível, é maravilhosa, tem coisas muito legais. Então, eu acho que é comprar, ir atrás, enfim, vamos dar óculos, né? Vamos fazer campanha para óculos, para a pessoa poder agir. E depois, assim, em tempos normais, vamos fazer coisas que façam parcerias. A Renata Meirelles é uma que está aqui com a gente agora, designer têxtil, artista têxtil incrível, e a Renata faz parcerias com artesãos, ela é uma empreendedora, ela é uma inovadora, ela faz um trabalho que é totalmente original dela, e eu acho que são... Aí, na hora em que a Renata até falou, estava querendo ir lá no quilombo, em algum quilombo, referência e tudo, isso vai ficar para pós-pandemia, né? Mas, então, ótimo, e fazer um trabalho respeitoso, não seja só o designer que vai lá e pega as coisas, que vampiriza aquilo e depois fala, olha, como eu sou bacana, como eu estou bem aqui na foto. Não, é um diálogo mesmo, respeitoso, e que dê frutos financeiros, frutos econômicos para os artesãos. Bom, gente, olha, nós ficaríamos aqui, Adélia, mais horas nessa... Vários dias, né, Fernando? Com certeza, porque foi além de uma palestra, eu acho que hoje tanto o Bruno como você, além da palestra, foi uma conversa, vocês despertaram essa possibilidade das pessoas discutirem, apresentarem coisas, né, num processo muito mais coletivo mesmo, então eu tenho que super agradecer, falar o quanto é importante, né, para todos que estão assistindo aqui, esses encontros, principalmente, claro, falar por todos os alunos aqui e todos os pesquisadores, alunos que estão no mestrado, no doutorado, né, que estão pesquisando coisas. Então, como a fala de todos vocês é uma grande aula e como colabora isso. E além do prazer imenso de recebê-los aqui, né? Se há alguma coisa confortável nesta pandemia, é poder encontrar essas pessoas todas que a gente admira, que a gente respeita o trabalho, que a gente estuda, que a gente lê, que a gente acompanha os sites, receber nesse espaço aqui, né? Que bom que existe, então, esses espaços, e espero que ele continue, se multiplique, enfim, porque nós acreditamos muito nisso, né? Eu acho que é o nosso papel enquanto universidade pública, não é só a questão da formação, da pesquisa, do estudo, mas também é esse papel da disseminação e da aproximação com toda a sociedade, né? Por isso que esses encontros são abertos, são gratuitos, e, enfim, eu só posso te agradecer muito, Adélia, muito feliz por hoje, muito feliz pela presença de pessoas tão importantes nessa plateia também. Muito obrigada, Bruno Porto, Renata Meirelles, Fernanda Martins, Túlio Mariante, Fernanda Sarmento, Fernando Mascaro, enfim. Equipe do Imaginário, Virginia Cavalcante aqui também. Então, olha, nem dá. Mônica, que bom. Muitas pessoas aqui. Mônica, gente. Que bom, eu que agradeço o convite, e você falou que bom que existem esses espaços, que bom que existem as pessoas que criam esses espaços, como você, como a equipe da Unesp Bauru, e que promovem esses espaços. Então, eu acho que isso é tão importante, ou mais, né, do que ter o espaço, são as pessoas que criam, que promovem, que mantêm, né, esse espaço. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui.
Eu que agradeço. O Bruno falou por mim, é isso mesmo. A Mônica, eu conheci a Mônica em Morumbi, ela já arrebentava aí na Unesp, como que e toda essa equipe maravilhosa que você está trazendo junto, e a equipe toda da Unesp, e realmente a gente não, se a gente não tiver fórum para falar, né, Bruno, onde a gente vai ficar com essas ideias guardadas para a gente, e tudo bem, você vai ficar com o resultado da sua pesquisa, eu com o resultado das minhas reflexões, e pronto. Então, muito obrigada, Mônica, muito obrigada, equipe da Unesp, viva a Universidade Pública! Viva!